E no episódio de hoje, eu tô pra falar de um assunto que eu adoro, que é muito importante pra gente aqui na Filhos no Currículo, que é filhos e carreira. Na verdade, esse retorno ao trabalho, esse período de licença maternidade, tantas dúvidas que chegam quando um filho chega. Esse é o nosso tema dessa 4ª temporada e eu tô com 2 pessoas muito queridas que saiu da rede social, né? Muito feliz de te encontrar. A Natália Ariede, não falei errado. Certíssimo. Jornalista, só pela voz a gente já vê que é ela. Ah, gente. Jornalista, mãe do Vicente, da Martina e podcaster também do Escuta que o Filho é Teu. Né? Já pode todo mundo escutar. Isso. E a Débora Ferraz, que é mãe da Isadora e da Serena, gerente de desenvolvimento. Gerente de. Me ajuda. Desenvolvimento organizacional. Boa! Gerente de RH, vamos dizer assim, mais prático. Não, vocês sabem que eu tô sendo pega em todos os episódios com palavras que a minha dicção não me ajuda. Acontece, viu? Comigo também, bastante. Cada sobrenome, né? Gente! Sim. Então, ela é gerente de desenvolvimento organizacional da Braskem, na América Latina. É isso aí. E área que engloba também esses temas como diversidade, equidade e inclusão. Uhum, Então, isso aí. temos 2 chapéus aqui. Exato. Boa. E aí, assim, são vários pensamentos. Acho que vocês podem aí vestir esse momento e conectar quem tá ouvindo a gente, né? Com quem que eu vou deixar a criança? Como eu vou fazer esse retorno? Será que ela vai ficar bem sem mim? E eu até dividindo com vocês a minha experiência pessoal, quando a Bel chegou, eu demorei até a 16ª semana pra contar que eu tava grávida. No trabalho? No trabalho. Do tanto que eu tinha vieses de que filho era pepino. Era um problema. Uhum. E não só porque eu achava que tinha que ir até 12, mas que eu achava assim, ai, gente, vai atrapalhar, né? A sua carreira ou a rotina? Ou Exatamente. Não foi isso que eles contrataram, sabe? Assim. Uhum. Então eu tinha esse viés, e aí, enfim, tanto é que eu achava que eu tinha que esconder, né? Só a gravidez, e eu escuto isso de várias pessoas que a gente acaba querendo, durante a gravidez, também mostrar mais. É. Muito. Vocês sentem isso? Nossa. Eu vivi isso também. Bom, eu já estava trabalhando há 15 anos quando engravidei na mesma empresa, 15 anos na mesma empresa, quando eu engravidei da Isadora. E eu lembro que eu quase que ensaiava o que eu tinha que dizer. Pois Como é é. que eu ia comunicar isso, sabe? E ficava assim, gente, mas será que eu devo? E eu lembro que eu fui diversas vezes comunicar e voltava para trás. Uau. Olha que coisa. E a gente se sabota, se coloca nesse lugar e ajuda a perpetuar isso de que é um problema, né? Muito, muito. E assim, para mim foi impactante. Na época, o meu líder era um homem. E quando eu cheguei para ele, falei assim, olha, eu preciso te contar algo, né? Aquilo parecia que eu tava Contando uma dor, que alguém né? tinha falecido, Uma doença. sabe? É. Até meu tom de voz, eu sou super expansiva. E aquele dia eu tava assim, gente. Constrangida. Vou dar uma notícia ruim. Mas é uma notícia tão linda. E eu lembro que a gente tava conversando e eu falei assim, olha, eu vou te contar, tá. Na hora que eu dei a notícia, ele parou tudo, veio e me deu um abraço. Ele falou assim, você tá sofrendo com isso? Não é pra sofrer. Tipo, não é pra sofrer, isso é uma notícia maravilhosa. Gente, eu desabei, assim, parecia que tinha caído 200 quilos das minhas costas, assim. E eu acho muito louco pensar que a gente espera uma validação do outro. Que loucura. Sobre uma notícia que talvez você esteja esperando. Claro que cada família tá num momento. Pode não ser uma Sim, notícia claro. que foi esperada, planejada, idealizada, querida, né? Porque a maternidade e a paternidade chegam de várias formas. Mas aí, de repente, você tá dando uma notícia que parece que que a vida tá acabando. É. Como foi pro Vicente? Pois é. Com todo o Ah, Vicente? não, então, quanto tempo dura o podcast? Podemos falar por horas aqui, porque tem tanta coisa Vamos! passando na minha cabeça que dá vontade de falar, de contar, de compartilhar. Primeiro que eu amo, né? E, prazer, né, Camila, tá aqui falando com você pessoalmente. Você adiantou que a mas gente já te troca conhece, nas redes. Natália. Para, mas é diferente, né? Muito legal estar aqui pessoalmente. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre isso, porque o universo da parentalidade é minha paixão, comunicar sobre isso. E, bom, pra mim, também nessa sensação, viu? Primeiro, antes mesmo de engravidar, eu adiei muito isso de Era uma engravidar. preocupação. Era. Nessa de maternidade versus carreira, né? Uma coisa em oposição à outra. E aí, quando será que vai ser? Não, primeiro tem que atingir tal coisa. Quero fazer tal jornal. Sou repórter de TV, então tinha minhas metas ali internas, né? De crescer. Aí quando eu estiver lá... Mas nunca tem um momento bom, né, gente? Vamos combinar? Um momento assim... E também não sai conforme não é bom a planejado, palavra. né? Então, aí vou chegar nesse ponto. Mas você fala, não, agora... Chegou vai a ser hora. incrível, vai... Não, é sempre
uma questão, né? Que a você gente vai ter nunca que vai estar lidar. pronta. Não, momento perfeito, não tem. Não existe. Eu adiei num primeiro momento por causa de carreira. Aí quando eu falei, acho que agora é a hora, foi aquele momento do Zika vírus. E aí sim, o próprio verdade. médico falou, espera um pouquinho, a gente não sabe ainda, né, dos desdobramentos disso, tal. Ok, vamos esperar. Passou mais um tempo, acho que agora vai. Eu descobri um tumor na tireoide. Aí tive que operar, tratar aquilo. Também tinha que esperar para ver se ia fazer iodoterapia. Espera de novo. Joga lá para frente. E aí a idade, né? O relógio biológico ainda é uma questão. Claro. Né? Muita Latente. coisa mudou e avançou, mas isso a natureza ainda coloca pra gente como uma questão. E aí, esperei mais um pouco. E quando eu achei, não, agora vai, tá tudo certo, não tem mais o Zika vírus e tal, eu não engravidava. Eu Pois levei é. 1 ano tentando. E já esse é um tinha essa assunto, hein, conversa. gente, ó. Então, fala, É Débora. impressionante isso, assim, deixou... eu também fui protelando. E eu estava comentando com a Natália que é impressionante a força do ambiente que a gente convive, né? As minhas referências eram referências de mulheres que tinham feito escolhas, né? Então, assim, a minha referência eram de mães que tinham aberto mão da carreira para cuidar dos seus filhos ou não optado pela carreira para cuidar dos filhos. Minha mãe, minha avó, as pessoas com que eu convivia. E para mim, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14, 15 anos eu já trabalhava. E o fato de ter que escolher fez com que eu nem queria falar sobre maternidade. Gente, eu não quero Uau. falar disso. Eu não quero falar disso porque isso me impõe uma escolha, né? E assim, eu entrei na carreira e coloquei todos os ifs, né? Se, quando, se eu acontecer. Só vou engravidar depois que o universo conspirar, sabe assim? Tipo, nesse aspecto. E eu acho que a gente vai evoluindo e eu acho que o ponto para mim que foi importante foi quando eu entendi que não era uma questão de escolha, né? Porque a escolha ou isso ou aquilo. Pois e na é. verdade é um dilema. Eu quero ser profissional e Mãe. mãe. E a questão é como é que eu vou equilibrar tudo isso. Então, para mim, a mudança de chave, quando eu falei assim, gente, agora é a hora, eu vou engravidar, entendi isso. Aí veio a questão, né? Vou engravidar. Você acha que assim, amanhã eu tô grávida. Pronto! Às vezes Não, né? Para às muitas vezes é, pra mas... muitas é. Mas assim, você não... Pra muitas não é E também, pra gente. muitas, né, são variáveis que você não consegue E administrar. você só vai saber na hora de tentar Só mesmo, na né? hora. E assim, eu demorei 2 anos pra engravidar. Do dia que eu tomei a decisão até eu engravidar, 2 anos e tive 2 abortos. Uau. Então, assim, eu falei assim que eu vivi 2 cenários completamente distintos. Um cenário em que eu não queria, e quando eu quis, assim, eu vivi todas as tensões emocionais que isso possa trazer, né? Eu tive que fazer aquela curetagem, né? Eu entrei no centro cirúrgico ouvindo um monte de bebezinho nascendo, chorando, e eu Ai, só... gente, Então, acho que é isso. Então, assim, isso trouxe pra mim uma questão assim, gente, eu não precisava ter esperado tanto. Eu quero trazer um Né? ponto que tem uma pesquisa que a gente fez recente da Filhos e que revelou que 1 entre 4 famílias passam por situações diversas, né? Que tá aí, são tentantes, luto gestacional, situações que a gente ou estão buscando um diagnóstico de um filho, Sim. que são momentos super sensíveis, né? E invisibilizados, solitários. Porque muitas vezes as pessoas estão do teu lado trabalhando Nem imagina. É e isso. nem faz ideia. Então, que bom que a gente está trazendo esse tema também para a mesa, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas situações que a gente não vê. Porque às vezes a gravidez, quando ela começa, e daí fica lá. E o antes, né? O que E tá o antes, antes. com aquela família, e não só a mulher, porque Sim. o pai também tá num tratamento, o pai também teve uma perda, o pai também tá Tá na passando por essa expectativa, expectativa, né? Então, eu Sim. acho que sobre toda esse momento, assim, dessa gestação, do não estar pronta, e o que eu escuto também quando eu ouço a gente falar sobre esse assunto, é a ideia do controle, né? Como a Muito. gente quer ter controle do que a gente não tem. Exato. A maternidade é um tapa na cara, É um né? tapa, assim. Um atrás do outro. Você não tem controle de nada, né? Nada. A gente já não tinha, e daí Já a gente não descobre que tinha. não tem, eu acho, né? É isso. Porque aí você fica assim, eu vou fazer um planejamento e agora eu tô pronta. E eu lembro da minha filha, que tá no meu currículo, a Bel, ela fala, mãe, eu não tô pronta pra ir pro primeiro ano, mãe, eu não tô pronta. E eu olhava pra ela, filha, não tem como tá pronta pra uma experiência que a gente ainda não viveu, né? Exato. Então, é Maravilhosa isso, não tem essa um dia que a resposta. gente tá pronta. A gente Sim. vai se construindo nesse caminho. E acho que você tem uma história também, nesse sentido, que é bem legal de dividir, né? Então, aí Você já dividiu. indo então. na sequência, assim, né, das coisas. Então, primeiro, a gestação demorou para acontecer, já se falava em infertilidade, em tratamentos e coisa assim. E aí eu tava
assimilando tudo isso, frustrada, preocupada, e acabou acontecendo naturalmente. Gestação do Vicente, lá em 2018 ele nasceu. E beleza, daqui a pouco eu falo do retorno da licença, tá? Boa. Mas sempre tive o desejo de ser mãe de 2. E aí, na segunda gestação, o que aconteceu? Uma história de perda gestacional. A Débora trouxe aqui, então compartilho também com vocês. E foi durante a pandemia. Foi uma avalanche. Super exposta, né? Super exposta. Porque o que aconteceu? Quando a pandemia começou, eu estava grávida. Bem no comecinho. Eu nem repórter tinha de falado. rua. Repórter de rua. Eu estava grávida e na rua, naquele momento em que tinha até recomendação de não usar máscara, que ninguém sabia direito o que estava acontecendo. E tipo, segue a vida normal, mas gente, tô grávida, mas ninguém sabia que eu estava grávida, não podia falar, porque não podia, enfim, né? Não é recomendado falar, porque era muito no início e tal. Eu fui fazer uma pauta, eu fui entrevistar o médico que estava cuidando do primeiro brasileiro que teve o caso confirmado de Covid, que estava internado. Tipo, acho que é por bem. Tipo, e eu fui falar com o médico e ninguém usava máscara. E o médico apertou a minha mão quando eu cheguei, sabe assim? E aquela coisa, meu Deus, não encostava a mão em nada, tal. Nesse dia eu cheguei da rua e falei, eu preciso avisar as pessoas, né? É cedo, mas eu vou ter que falar. E aí avisei, tá, não, tudo bem, vamos tomar cuidado e tal. Passaram-se alguns dias, veio a determinação, veio, né, o decreto de pandemia e as empresas tomando ali as suas providências, e eu fui para home office como grupo de risco. E aí, uma repórter em grupo de risco, só o meu gestor imediato sabia que eu estava grávida. E aí eles me disseram, então, vê aí o que dá para você fazer. E de tal. casa, como é que vai fazer? Repórter, né? Tipo, a minha carreira sempre foi, meu trabalho sempre foi ir até as pessoas, ir aos lugares onde as coisas estavam acontecendo, e eu estava trancada. E não estavam esperando muito de mim, eu acho, sabe? Ficou meio café com leite. Que dá pra fazer café com leite total. E isso é um problema também. Alguém quer aqui ser tratada como café com leite, Ninguém né? quer. E aí eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Não. E aí a gente vem com esse, não, preciso provar que consigo fazer coisas. E aí eu comecei a propor entradas, participações para falar de pessoas que estavam passando pelo que eu estava passando. E, todos os dilemas. Eu tinha uma criança em casa, sem rede de apoio, sem escola, o que faz com as crianças, saúde mental. Falei de várias coisas. Falou da Filhos no Currículo! Falei com a Camila, entrevistei. Sim, nosso primeiro contato. Uma reportagem da Filhos. Sim, foi logo no começo. Foi tipo, acho que 23 de março, assim, de 2020. Foi muito no começo. Incrível. Tipo, 10 dias depois a gente tava falando sobre home office com filhos. Isso, home office com filhos, como as empresas também estavam, né? A questão da parentalidade estava escancarada, que isso podia ter de impacto, enfim. Comecei a tratar desses temas em casa. Fiz pauta até, Camila, olha cada coisa, como eu fui me desconstruindo também, de ensinando a montar cabaninha com criança em casa. Olha isso! Tipo, uma repórter, né? Uma jornalista séria, Jornal Nacional e tal. Até disso, porque ali cabia, porque as pessoas estavam vivendo aquilo. Enfim, um monte de coisa. Mas as primeiras entradas ao vivo de dentro da minha casa foram, pra mim, uma coisa muito estranha. Eu sei que agora, falando, parece até ridículo, porque as pessoas fazem 2 anos tudo dentro depois, de casa. olha o que a gente se transformou, né? Todo mundo, né? Fez alguma coisa do trabalho, uma reunião, alguma coisa dentro de casa. Mas naquele primeiro momento, não estava rolando tanto. Não tinha nenhum repórter ao vivo em casa. E eu me senti na obrigação de explicar por que eu estava em casa. Por que os meus colegas todos estavam na rua. Sim, os olhares, né? Isso, e eu estava entrando de casa, mas tipo, por quê? Eu falei, discuti isso com uma editora lá. Não, acho que se você se sentir à vontade, a gente pode contar que é porque você está grávida. Contei. Isso eu estava, acho que com 9 semanas de gestação. Você pôs para o público todo. Pus. E estava indo tudo bem e tal. Quando eu fui fazer o ultrassom morfológico, aquele de 12 semanas... Tava tudo ótimo, fui até sozinha. Falei pro meu marido, não, uma pessoa a menos se expondo no laboratório, porque era aquela coisa, eu vou sozinha, tá tudo certo. Cheguei lá e recebi a notícia de que não tinha batimento, de que não tinha evoluído. Nossa. E aí desmoronou, né? É um negócio que, bom, quem passou por isso sabe do que eu tô falando. E juntou-se a isso essa questão, ai meu Deus, eu tinha compartilhado, eu abri para as pessoas, agora eu vou ter que explicar e tal. Não cheguei a falar no ar sobre isso, mas nas minhas redes sociais, sim. Uhum. Agora, a coisa maluca foi que
eles estavam gostando tanto do formato, do quadro e dos conteúdos que eu estava fazendo, que mesmo eu podendo retornar então ao trabalho presencial, me pediram para continuar fazendo daquela forma, porque ainda fazia sentido, ainda tinha pautas, as pessoas estavam gostando. Né? E aí eu continuei e fiz 340 e tantas entrevistas foi massa. Ao longo da pandemia e engravidei de novo. E aí temos a Martina. E aí temos a Martina no currículo, Vicente e Martina no currículo. É uma bebezinha de pandemia que chegou aí. E eu queria… Você tem uma história bem legal e eu acho que a gente tá falando aqui de alguns momentos e que eu acho que vale a gente trazer, tipo… responder e ajudar as pessoas, e acho que também do ponto de vista da empresa, como dar essa notícia que a gente trouxe aqui, né? Como se preparar para dar essa notícia, ou você trouxe aqui as 8 semanas, os 12, que eu acho que cada família vai encontrar o seu caminho, mas como vocês acham que tem que se preparar para chegar para essa notícia? E como também, e tanto a notícia da perda, porque eu acho que aqui a gente está falando de uma notícia que é delicadíssima, e do ponto de vista de como a gente recebe essa notícia. Olha, eu vou querer ouvir o que a Débora fala, mas eu só quero deixar um side assim, de experiência minha e das conversas que eu tenho com mães em redes sociais e no podcast também, de como a reação do gestor, a gente valida muito, e talvez não devesse fazer dessa forma, mas transforma aquilo pro bem ou pro mal, numa coisa que a pessoa nunca mais vai esquecer. Perfeito. E aí fica numa coisa tipo, dei sorte de ter um gestor que vai interpretar a minha gravidez como boa ou ruim. Isso. E cara, não tá na mão do gestor se a sua gravidez é boa ou ruim. Isso. É uma interpretação. Mas me arrepia pensar o peso que isso tem na história para da sempre. Vida. E é isso, acho que você aqui também como gerente, que tá aí nesse grupo, vendo pessoas, convivendo com esse tipo de notícia. Como a gente recebe essa notícia? A gente como líder… Você tá falando? Como deveria, né? Como deveria, né? Qual é o menor… Não, eu acho que aqui a gente tá instruindo, porque às vezes a gente também não para pra pensar quando alguém conta, perdi um bebê. Faz o quê? As pessoas deveriam ter um treinamento para isso. As pessoas têm um treinamento para isso, né? De maneira estruturada, poucas empresas têm treinamento para isso. Filhos no Currículo tá aqui, gente. Chamem Filhos no Currículo para isso. Eu acho que tem ainda uma oportunidade muito grande de preparar a liderança para a notícia da gestação e para a notícia do retorno, preparar isso, vamos falar da saída da licença. E preparar para a perda também. A gente tem poucos líderes… Preparar para notícias, né, gente? Para conversas difíceis. Então, assim, tô falando de liderança de maneira geral. Não tem uma preparação estruturada para isso. Tô olhando, dizendo, o mercado de trabalho massivo, assim, né? Uma outra empresa tem um trabalho bacana. Mas eu acho que a palavra que me vem é acolhimento. Independente da notícia, é acolher, né? Então, eu posso deixar uma dica para quem está recebendo a notícia, uma liderança, acolhe, né? A notícia da gestação, ela pode vir de uma maneira planejada ou não planejada, mas quem vai ditar se aquela notícia é boa ou não é quem? É quem tá grávido. É a vida dessa pessoa que vai mudar muito. É a vida dessa pessoa, né? Então, acho que, assim, acolher independente. Porque, assim, eu já recebi notícia enfim, pessoas do meu time que vieram e falaram assim, olha, tô grávida, tô super feliz. E, tipo, você abraça, você vibra, você, né, compra flores, celebra aquele momento. Como eu recebi notícias, por exemplo, de uma pessoa que trabalhava comigo, falou assim, Dé, tô super triste porque eu não tava planejando, eu não sei nem como falar. Ela falou assim, eu tô contando pra você antes de contar pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai, né? Então, é outro tipo de acolhimento. Então, assim, o que eu acho que a gente precisa como liderança entender é, primeiro, o que aquela pessoa tá vivendo. Se é pra celebrar, vamos celebrar. Se é pra chorar, vamos chorar junto. E como é que a gente sai juntos dessa? Maravilhoso. Né? E eu acho que, eu te ouvindo, assim, eu fiquei pensando como a gente se sente com a notícia primeiro. Né? Então, como a gente prepara pra gente chegar num ambiente, eu tô muito nesse lugar, assim, eu tenho chegado em muitos lugares, fazem muitos eventos, foram 25 no mês de maio, 300 que palestras. Incrível saber, né? Só que quando eu entro muitas vezes online, e eu não sei quem são as pessoas que estão me ouvindo, e o que eu queria dizer é que a minha energia quando chego, é que muda o ambiente que eu entro. É isso. E é muito louco pensar sobre isso, porque eu encontro, às vezes, a gente faz reunião, a Tamara tá aqui, da Filhos, a gente faz reunião, eu falo pra ela, mando, às vezes, no WhatsApp, mando um chat, falo, Tamara, repara o clima dessa empresa. E pelo online, que você entra numa reunião, você pode entrar e é uma pessoa que faz assim, oi, bom dia, nossa, que legal. Ou você faz assim, ó,
Sim. Daí você fala, putz, É. né? Estamos isso. num ambiente que aqui não vai dar pra Desafio à falar. vista. Não, mas aí eu já quebro, porque eu vou chegar e não vai mudar o meu jeito de É ser. isso. Porque eu acho que a gente também, quando a gente recebe a notícia, eu tô grávida. Faz um exercício de chegada, né? De check-in, tipo, como eu tô me você se sentindo? sente? Porque se você chegar pro teu líder e falar, eu tô muito feliz É isso. que eu vou ter um filho. Aham. Quero ver o cara falar, É isso. nossa, que horror. Tipo, não dá espaço. Não dá espaço. E assim, eu vivi dois momentos, porque, como eu disse pra vocês, quando eu fui dar a notícia da Isadora, era aquela notícia triste, parecia que eu tava morrendo. É, exatamente. E assim, o gestor, ele fez a leitura, ele foi safo, porque Lógico. ele fez a leitura, ele ficou em pé, me abraçou, isso aqui é uma notícia feliz, tipo, vamos lá, tipo, ele me deu um chacoalhão, né? No caso da Serena, não, eu cheguei e falei, gente, eu tô grávida, Uhul! sabe? Aonde que eu entro no grupo de outra, pais e mães? Cadê o chá de bebê? Mas isso por quê? Porque assim, você amadurece, você fala assim, peraí, isso aqui é uma escolha minha. É. Uhum. Né? Se Se posiciona. você vai gostar ou não, eu não quero saber. Tipo, a escolha é minha. Então, acho que a gente amadurece. E a dica não precisa. É isso. Chega com o seu sentimento real, né? Seja genuíno. Se você tá feliz por estar grávida, chega e fala assim, gente, eu tô grávida. Uhul! E se não tá feliz, diga também. Porque o gestor precisa entender, né? A liderança, não tô falando gestor. A liderança, de maneira geral, precisa entender como você está se sentindo pra definir o que é o acolhimento ali. Qual é o próximo passo, Qual né? que é o Porque daí a próximo gente vai passo? chegar nesse passo de preparar, né? Porque tem um momento que também que começa a história da gestação que a gente falou. A gente quer mostrar mais. Uhul, não vão sentir a minha falta, eu vou fazer tudo de 6 meses antes, né? Aquela coisa louca. Porque eu tenho que dar conta, porque agora eu vou ficar 6 meses fora, ou 4 meses, enfim, dependendo da licença. E você acha que você vai suprir a sua ausência na gestação. Exatamente. Que é um pensamento muito louco. É tipo falar assim, dorme quando você tá grávida, que fala assim, dorme acumula. agora, acumula. Dorme agora porque depois não. Ah, então eu vou ficar com saldo positivo. É mais ou menos essa quase essa lógica, lógica. né? Não, e é surreal isso, né? Você trazendo isso agora, Camila me lembrou. Na época que eu engravidei da Isadora, eu tinha parte do meu time ficava em Campinas. Então, eu moro aqui pertinho do aeroporto de Congonhas, eu fazia essa transição de carro. Eu ia bate e volta, né? Eu levava quase 2 horas pra chegar lá. É puxado. 2 horas pra voltar e eu raramente dormia lá. Então eu fazia realmente o percurso. E eu lembro que eu com 8 meses eu fazia questão de ir 3 vezes, 4 vezes por semana dirigindo, né? Com essa necessidade de provar, Que não, Que é não um tava problema. mudada. né? Não deixei a peteca cair, hein, gente? Aham, Né? aham. Tô entregando. Ó, E esse pensamento de lembrem-se disso. gravidez não é doença. E Isso. claro, tá bom, não é, mas não você é. tá gerando um cérebro. Exato. Tipo, tá sendo consumida todas as suas horas, né? isso, Você é come, enfim, você não tem que comer por 2, a gente entende, né? Eu comi por 2, engordei 20 quilos. Mas não é doença, só que muda, cara. Não dá pra querer agir como se fosse normal. Mas a gente fica nessa, A gente né? entra numa neura. Não, Você e quer aí vem disfarçar. colegas e falam. Eu ouvia isso, tá? Foram 2 gestações, foram bem diferentes, né? Porque a do Vicente, eu Tava lá, na rua. repórter na rua, e né, xixi e tal, porque xixi é uma super questão pra repórter, gente, é sério. Né? Que glamour, aparece na TV e tal. Às vezes a pauta é glamour, mas às vezes você não tem um banheiro pra ir. E num certo ponto da gestação, da gravidez… Ninguém isso é vê os treta. corres, né? Nossa, de banheiro de posto, com barato, sabe aquela coisa? Sei. Assim. E aí, não, mas não vou reclamar. E aí chegam colegas e falam, nossa, porque eu fiquei na rua, na reportagem, até 39 semanas e 3 dias, sabe assim? Sei. Eles falam, cara, então, né? Tipo, eu sou fraca. Eu sou mole, né? Tipo, Sim. 37, tô meio… E eu fiquei nessa primeira… levando até uma gestora minha, sensível, mãe e tal, puxou e falou, acho que deu, tá? Até porque começa a ficar, né, tipo, ser no ar, né, com aquela barriga enorme, as pessoas assistindo em casa, as pessoas mandam um recado, E você sabe? também tá dando exemplo não tá na hora de ali. parar, não. Porque essa é a postura sua que tá diante do público e do líder. É O isso. líder é um exemplo É também. isso, é isso. E aí falaram, eu acho que já deu, não, mas eu não quero parar, porque você também não quer gastar a licença antes da hora, né? Exato.
E aí tive a oportunidade de ficar internamente, como Não, e parece que vai esse editora e troféu tal. do que você tá trazendo, assim, né? Quem foi até o limite. Isso, é uma competição. Quem é que foi a campeã que foi pra maternidade Isso. no limite? Isso. Ah, eu fiquei até às quase que 10 entrou da noite trabalhando. E aí eu fui direto para a maternidade. Pra quê, gente? Como se isso fosse um troféu, Troféu. né? A E guerreira. Vai te tornar mais ou menos mãe ou mais ou menos profissional. É. Não vai. Eu Não, e é a pensava, guerreira, né? Né? A Guerreira. guerreira, exato. E também na licença, né? Que a gente Isso. traz um ponto, porque eu lembro que eu ouvi alguns comentários, você viu, fulana trabalhou, mandava alguns e-mails na licença maternidade, olha, né? Como se isso fosse legal. E, de Né? novo, eu acho que vai da individualidade. ilegal. Ilegal, né? Até, Total, né? total. Mas eu acho que vai da individualidade, agora até trazendo um ponto pra conversa. Porque tem mulheres que se sentem bem, e é real. Acho que a gente não pode comparar nossas Lógico experiências que com a de todas. E às vezes tem um incômodo também. Ah, ninguém me contou nada do que estava acontecendo durante 6 meses. Uhum. E eu queria ter. Qual é o limite da licença? Porque é um momento em que a gente tem que a gente se dedica, ninguém tá de férias fazendo. Exato. Não é férias. Ah, o não, oposto. gente. Vem cá para essas férias comigo que eu vou te contar. Ah, vou ler vários livros e fazer vários cursos. É um sabático. Nossa, eu na primeira eu comprei um pacote de 1 ano que eu ia fazer pós, Ah, sei lá, mas o maravilhosa. quê. Ai, Paguei, nunca entrei na plataforma. Imagina, né? E aí a gente vai pra licença com essa ideia de férias, e, né, ou não. E só que eu acho que assim, também tem uma desconexão com o mundo real, que é importante pra você criar esse vínculo com a criança e se dedicar essa nova papel que você vai exercer, ao mesmo tempo que essa totalmente isolada, ele também traz prejuízos. Tem mulheres que contam isso pra gente. Sim. Cara, eu queria que Fui de repente excluída, né? de repente me ligassem alguém da empresa pra contar, ó, esse mês a gente conseguiu, conquistamos isso, ou isso foi legal, ou deu certo aqui, aquele projeto que você tava, e a pessoa se sente pertencente, se sente incluída. É. Então eu também É não muito sei individual, isso. muito particular, Não, né? eu acho que tem uma questão aí que é entender o que faz sentido pra você. Só que você não sabe antes de ir É. pra licença. Não, você só vai descobrir depois. É. Né? Eu tenho. Às vezes você acha que você vai ser de um às vezes jeito e você é de acha. outro. Então, assim, não dá pra prever isso. É. Então, assim, é aquilo que você falou, não estamos prontas nem pra viver, né? Tipo, a maternidade, nem pra decidir previamente nada. Então, assim, quando as pessoas vêm e me trazem essas questões, falam assim, vamos fazer o combinado? Depois que nascer, a gente conversa. Porque você tem que viver o que é a maternidade. Então, não adianta você querer ficar ansiosa, querer eu tomar vou uma fazer decisão assim, agora. assado, é. Eu vou tirar licença de 6 meses. Não, eu quero tirar de 4. Não, eu não quero tirar. Não sei. Então, Mas assim, você acha que é interessante esse ponto de contato? Porque hoje eu consigo acho. entender que eu acho que alguém que é próximo da empresa, assim, ou um ponto de contato, uma madrinha que a gente chama, né? Alguém que gere essa conexão com a colaboradora. Muito legal. E de repente ela entra em ponto de contatos constantes, né? Pra saber como a outra tá, pra contar um pouco de muito. novidade. E às vezes a pessoa pode ter a liberdade de falar, ai, não, nem me liga, não tá legal, enfim. E a gente criar essa relação. fazer os combinados, né, Camila? Exato. Fazer os combinados. Acho que é importante, porque também abaixa a ansiedade, né, É. gente? Porque, de novo, tem mulheres que não querem saber e falam assim, eu desliguei, eu não quero ouvir nada da empresa. E tem outros que falam, não, eu quero pelo menos saber o que tá rolando, né? Me conta aí um pouquinho. Então, acho que é importante ter essa conexão. Poucas empresas fazem, mas eu acho que até informal dá pra organizar isso muito fácil, né? Eu acho. Então, e uma aí questão tanto... simples, né? Simples, E super daí vem o simples. retorno. Que é um momento super sensível. Vocês sofreram com retorno ao trabalho? Ó, eu tava assim, cada uma foi de um jeito, né? No primeiro retorno, eu queria me reencontrar comigo. Eu queria voltar a sair com a minha bolsa, por exemplo, sem ser a mochila Sei. do neném, sabe? Eu queria. Mas, claro, tem todo aquele lance que é dramático, principalmente na primeira, acho que na segunda um pouco menos. De, meu Deus, parece o fim do mundo, né? Até escrevi, tem uma coluna na revista Crescer, um texto que eu leio hoje. Eu fico até com dó de mim, sabe? Daquela Natália que escreveu. Nossa, como ela É bom estava pra gente ver sofrendo. quanto a gente cresce, né? Mas tem uma parte lá que eu gosto muito quando eu leio, que eu falo assim... que eu escrevo pro Vicente o texto. E eu falo, filho, eu tô indo reencontrar esse mundão para ver se eu ainda reconheço as vamos coisas chorar. e tudo. Ah lá, agora que eu enxergo o mundo com olhos de mãe. E também esse lance de recuperar a Natália que quis ser mãe.
né? Sim. Era aquela Natália que é jornalista, que gosta de sair, que gosta de encontrar pessoas, que gosta de ver as coisas para depois ter o que trazer para ele, né, em casa. Então, eu me apegava muito nisso. Mas tem questões práticas que são muito difíceis. Muito. A amamentação é uma Pois delas. eu ia pedir pra você falar, porque você como repórter, Uma loucura, cadê a cara. sala de apoio à amamentação? Tem. Ó, assim, me sinto privilegiada porque vivi essa licença de 6 meses, que já não é, Sim. né, não maioria. é a maioria, né? E de 6 meses, pude emendar ali um mês de férias, então dei aquela esticada, tava amamentando, uma amamentação que foi bem sucedida, que Também passa né, por seus desafios. isso, para cada um é de um jeito, a gente não tem como antecipar. E tem uma sala de amamentação, só que eu não fico na redação Exato. sempre, né? Então. Então, o que eu fazia? A louca, né? Eu saía pra rua com uma bolsa térmica, com gelo, com uma bomba. E em algum momento do dia, eu carro. arrumava um jeito. Entendi. No carro, descobri que a bomba funciona com pilha, aquela bomba que eu tinha. Ou em algum lugar, se tinha tô gravando uma empresa. Desculpa, você tem uma... Assim, não é uma coisa... simples, natural, Não, você tem que sabe? se posicionar mesmo, né? Às vezes você vai falar para um homem e tal. Então, sabe o que é? Eu voltei há pouco tempo e tal. Mas eu falava. Eu tem um cantinho, uma salinha, eu só preciso de 10 minutos, sabe? Ou com a equipe de reportagem mesmo. Gente, vocês não querem aproveitar, tomar um café, alguma coisa, um banheiro e tal? Me deixa 10 minutos no carro, sabe? Mas Então, já cheguei acho num que você tá ponto trazendo de... aqui um ponto importante, gente. Nada como a gente também se posicionar, né? Como a gente trazer as nossas necessidades Pra que um pra tabu, mesa. né? Muito. Pra quê? Não é um tabu. Ou não Não deveria ser, não deveria. né? Não E eu deveria. acho que a gente desconstrói tabu falando. É porque no isso. final é isso. Não vai ter alguém que vai perceber. Ai, gente, acho que a Natália precisa amamentar. Não. Não. Mas eu acho Ninguém que vai tem um perguntar, ponto. mas poderiam também, né? Acho que na Poderiam. volta, assim, viu? Se Poderiam. você precisar. Porque eu acho que é delicado. E você chegar só falando, você está amamentando? Às vezes você pode ofender, pode soar como uma cobrança para alguém que queria, não conseguiu, não deu certo. Enfim, tem muitas questões, né? Mas, de repente, nesse acolhimento do retorno, isso não aconteceu comigo. Pois é. Uma conversa real. E no segundo retorno, então, tipo, ninguém falou sobre nada, né? Porque, tipo, isso aí tá escaldada, Meu, e eu acho que o tá segundo tudo filho, ele certo. traz um estrago forte. E eu vou falar pra vocês, na minha segunda gestação, eu pedi demissão grávida. É mesmo? Olha. Porque eu me sentia tão confusa com todos esses vieses, que eu não era mais a mesma. Com a Bel, eu consegui varrer tudo pra debaixo do tapete, falar que nada tinha mudado. Então, a gravidez eu não mudei, fui até as Aham. 40 semanas. Mas com o segundo No não tem como segundo, administrar. Não eu falei, tem caí jeito. no chão. Agora, se eu estava ralada, agora eu estou Você tá quebrada. escaldada em Era alguns abaixo. pontos, mas tem só muitas que a gravidez outras eu questões. fiquei emocionalmente muito atribulada. Então, eu tinha uma criança, eu tinha a gravidez. E eu falei, cara, eu não sou mais a mesma, não sei nem mais quem eu sou. Eu não tô mais aqui. Não consigo. Então, eu caí nisso depois que eu fiquei sabendo que 48% das mulheres saem do mercado em até 2 anos. E aí veio toda essa história e veio a Filhos no A Currículo, enfim. Filhos, é incrível. essa Mas a história. ideia foi do fracasso como Da mãe, como segunda. profissional, que veio no segundo filho. Então, às vezes, a gente acha que o segundo filho, ele... Tá tudo dominado. Exato. Não tá. Que, ela já sabe, né? Não tá, porque sua agenda já não é mais sua, né? Você começa por aí. Você tem demandas que você não consegue gerenciar. Porque na primeira gestação, você consegue gerenciar sua agenda, né? Você dá pra esconder que tem um filho, parece. É. E, Com 2 não dá, Você não não. tem um chorando, você não tem um doente. Não, se tem um chorando, você tranca em algum lugar, dá pra você aparecer. Com 2 não Com dá. 2 não dá, né? Então, acho que tem coisas que se tornam mais ingerenciáveis Pois é. na segunda gestação. E concordo com você, que é um desafio. É interessante que você trouxe, porque o meu retorno, eu não sofri. Né? Eu lembro que quando eu cheguei no Voltou trabalho, feliz? voltei feliz, das duas. Mas porque eu sempre tive essa conexão com o trabalho, que era algo que me realizava muito. E antes até, por isso que eu demorei para tomar a decisão de engravidar, porque eu demorei para entender que era um dilema, não era uma decisão, não era uma escolha, né? E eu tinha convicção que eu queria ser mãe e profissional. Então, isso pra mim foi um negócio, assim, muito resolvido, sabe? E eu lembro que quando eu cheguei no trabalho, né, da primeira gestação, voltei, o pessoal, nossa, você não tá chorando?
Como se eu tivesse obrigação. Nossa, eu falei assim, gente, mas vocês estão achando o quê? Que eu sou uma mãe que tipo, relapsa, né? Não é isso. Eu tô super feliz aqui e tô feliz por ser mãe. Né? Tá tudo certo. E tá tudo bem. Eu não preciso entrar aqui chorando, descabelada. Débora, eu senti culpa de não sentir culpa quando eu saí longe que da maravilhoso isso. Eu falei, putz, eu sou a mãe errada, porque todo mundo fala assim, você vai voltar e vai sentir culpa. E eu, a primeira gestação também, voltei e falei, eu tô culpada de não estar culpa. Exatamente. Alguma culpa tem que sentir, né? Alguma tem. O pessoal começava a me questionar tanto. Dá mais ansiedade. Eu comecei a ter esse sentimento. Eu falei assim, mas peraí, será que eu sou errada, né? Porque eu não tô chorando, eu não tô descabelada. Mas acho que é isso, de entender o que a gente quer. E às vezes você não sabe com antecedência, você descobre, né? E você tem que experimentar, porque uma das coisas que a gente escuta bastante, acho que a gente vai trazer uma pergunta que vocês vão poder trazer, é essa expectativa do retorno ser mais difícil do que o próprio retorno em si. Quando você cria que o retorno, ele é um monstro maior do que ele acaba sendo. Que é o que vocês estão falando. Não dá pra gente se preparar pra tudo. Não se preparar pra nada, né? Não dá, né? Nem antes, nem durante, Tem nem gente depois. que fala, né? Então vamos desligar esse podcast, gente. Porque não tem resposta mágica. Esse é o ponto. É um exercício de olhar pra tudo isso. Eu acho que você trouxe um ponto que eu falo bastante, que maternidade X carreira. Quantas vezes você vê o X, o bendito X entre duas versus, palavras? Né? E aí acabou. Tipo, é uma disputa. Pronto, o mundo colocou que eles estão, é uma competição. É Fla-Flu, é São Paulo, né? Tipo, não rola. Então, se um ganhar, o outro perde. É isso. Se um perder, o outro... Então, nunca vai dar certo. Então, realmente, o X a gente precisa eliminar e precisa trazer o E pra conversa. E é uma decisão. É maternidade e carreira. Como eu vou fazer dar certo? Isso. Como você equilibra. Como fazer dar certo isso. Né? E é isso. E você traz isso, eu tô lembrando de algumas frases que eu ouvi, né? Eu lembro que quando eu engravidei da Isadora, eu ouvi assim, nossa, e aí, agora você vai deixar o Eu também cuido de um coral, né? Um coral com 180 vozes. Você trabalho canta. voluntário. Que demais. É incrível. A gente vai ter que te ouvir. E as pessoas falavam assim, cara. As pessoas falavam assim, agora você vai parar o coral? E agora você vai... Agora a sua vida acabou. Tipo, agora você vai sair do trabalho. Que, né? Que fazem isso com as mães. E eles falam assim, gente, com a grávida. E com a segunda gestação, foi ainda pior. Foi? Tipo, já que você não parou na primeira, agora você para. para. Você vai ter que parar, né? Agora você para, né? Agora você acabou. Agora não vai dar jeito. E na verdade é isso. Se aquilo te faz feliz, é o que eu penso, assim. O fato de eu não trabalhar, eu acho que eu me frustraria em algumas coisas. Eu não seria uma excelente mãe, eu não seria uma mãe feliz. Né? Da mesma forma não seria a Débora. É isso, não seria eu. Porque acho que a gente tem que saber o que torna a gente feliz, né? Então, e equilibrar. Ora, então, se eu não consigo ficar tanto tempo no coral, como é que eu administro? Vou ter mais pessoas para me ajudar, mas não preciso abrir mão daquilo. Então, acho que é esse equilíbrio que a gente vai descobrindo. Não tem fórmula mágica, mas acho que o grande desafio é descobrir o que a gente quer. Depois que a gente sabe e descobre o que a gente quer, a gente vai fazer dar certo. A gente vai fazer dar certo. Então, porque pra mim, na verdade, a maternidade me trouxe pra conexão comigo. É isso. E esse que é o ponto. Eu acho que eu vivia num piloto automático até ser mãe, desconectada do meu sentir. Do que eu quero pra mim. E aí teve coisa entendeu? que não, então, não assim, teve nem mais a como. carreira. Exatamente. Porque muitas vezes eu acho que a gente duvida da gente também, porque antes você não sabia. Exato. Não é porque você virou mãe. É porque você não sabia antes. Boa, E aí, quando você vira mãe, tudo daí já era, entendeu? E aí você vai ter que olhar pra isso. Porque quanto mais eu escuto das mulheres, cara, eu já sabia, eu não vou deixar o meu trabalho, né? Ele tinha um lugar dentro de mim. É isso. Então, eu acho que, assim, essa mudança... Eu vou trazer uma pergunta que é da audiência aqui, que ela ainda tá grávida. E ela já tá pensando como vai ser esse trabalho de voltar. Enfim, ela queria saber se vocês sentem que depois da pandemia dá pra ter mais conversas, né? E esses modelos flexíveis, as possibilidades de fazer home office. Como você percebe que tem mudado isso nas empresas? E você, claro, com a sua experiência, se vocês podem ajudar. Bom, eu percebo dois cenários, assim. Não é uma resposta única, né? Porque eu vejo grandes empresas que abriram realmente um diálogo para essa conversa, né? Espaço para essa conversa. E tem modelos híbridos, modelos flexíveis. Então, acho que as grandes empresas conseguiram, né? Porque já fazia parte da agenda, mas intensificou com a pandemia. Agora, vamos considerar que o nosso Brasil... ele não é formado massivamente por grandes empresas, né? Ele tem médias e pequenas empresas. E nas médias e pequenas empresas, eu acho que não evoluiu tanto, né? Então, mesmo na pandemia, muitas mulheres tiveram que ir, e muitas pessoas, a maior parte dos brasileiros não tiveram o privilégio de ficar em casa,
né? Então, são cenários distintos. Agora, se a pessoa trabalha, né, numa organização que já começou, na pandemia, praticou o home office, eu acho que vale trazer para a mesa e conversar abertamente de maneira genuína sobre isso, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe, escancarou que coisas que são possíveis, que pareciam Exato. impossíveis, né? Muito se falou sobre isso. Mas para muitas funções, não Não dá. rola mesmo, Tipo a né? repórter de rua. Repórter de rua, a não ser que se adotasse para sempre o formato que eu fiz lá, mas chega um momento em que ele também não faz mais sentido. Então, na minha função, por exemplo, não ficou, mas ficou como uma possibilidade, ficou como, por exemplo, depois que eu voltei da segunda licença maternidade, guerra da Ucrânia, estava fazendo pauta sobre isso. Conversei com a responsável por uma entidade que representa os bebês prematuros da Ucrânia. Fiz essa reportagem por São Paulo. Qual que seria a chance de eu fazer essa pauta antes da pandemia? Maravilhoso, Sensacional, Nunca, né? E foi possível, porque não, tudo bem. Vai ser por Skype ou por Zoom? Tudo bem. Que tinha questões ali de qualidade de imagem e tal, que seria inviável antes. Então passou a ser aceitável, porque o público também estava acostumado já com aquilo. Não ia falar, nossa, mas que imagem estranha eu tô vendo na minha TV, né? Então, acho que essas coisas ficaram. Mas eu acho que a pandemia, o que eu sinto, abriu, assim, encorajou algumas pessoas a falarem sobre a parentalidade delas, né? E necessidades de flexibilizar algumas coisas. Abriu, sim, o diálogo para algumas empresas e para algumas pessoas. Não, eu tenho certeza, Filhos no Currículo percebe isso, né? Todos os dias. Então, assim, o que a gente vê não dá para desver. Então, depois que um filho aparece numa call e, enfim, não dá mais pra não ver aquela criança e falar, o que aconteceu depois, né? Tipo, ela sumiu da sua casa. Não, tudo bem, a gente teve um momento que foi super crítico, sem escola, enfim, tal. Mas agora a gente tem esse lugar. Eu acho que traz inovação na medida em que traz a conversa. Eu tenho falado muito sobre o Encanto, o filme Não Falamos do Bruno, né? E acho que falar dos filhos ficou inevitável e que bom. Porque eu acho que todo mundo ganha quando a gente fala disso. Não, e o remoto que foi durante a pandemia também não é o remoto possível agora, né? Aquilo era um extremo, era outra coisa que eu não sei qual é, nem o nome, nem o nome, né? Nossa, eu tô muito feliz de estar encontrando vocês no presencial. Tem coisas que não vai, tipo... Que bom que a gente pode se encontrar, mas eu acho que é isso, né? Eu tô lembrando das minhas gravações em casa, cá, com o Vicente pequenininho em casa e ninguém de fora, obviamente, nem a avó, ninguém de rede de apoio. E eu negociando com meu marido, que também estava trabalhando em casa, então eu tinha que dar satisfação da minha agenda de gravação, negociar com meu marido. Tipo, surreal, né? Não, foi... Gente, isso, né? gente. Nossa. Intenso isso. Gente, Nossa, para, nem chama. Eu queria só dizer uma coisa. Esse assunto do Filhos no Currículo, eu vou ter que perguntar o que a Isadora, o que a Serena, o que o Vicente e a Martina trouxeram para esse currículo aí. Difícil definir numa palavra só, vou tentar. Não, uma habilidade, o que veio para você como Débora? Eu fiquei mais focada. Assim, no trabalho, impressionante. Eu sempre me identifiquei como uma pessoa muito focada, mas eu vejo hoje, por exemplo, agendas de 1h30, 2 me dá taquicardia, né? A não ser que seja uma que reunião poderia de ser um e-mail. Uma reunião de time, alguma coisa assim. Mas uma conversa que é pra gente definir coisas pequenas, às vezes pra mim 15 minutos, meia hora, fechou. Porque assim, eu não tenho tempo, né? Então assim, na hora que eu sair daqui, eu vou estar mais desconectada, porque eu chego em casa, eu tenho outras agendas, tenho que cuidar. Mais então, produtiva, eu sou mais então. produtiva, mais foco, mais concentração naquele Maravilhoso. momento. Isso pra mim foi algo assim muito notável, assim. E a gente se torna mais forte no sentido de resiliência. Eu acho que traz pra nós uma capacidade de reaprender, de se redescobrir, que não existe nada que se compare à maternidade na vida de uma pessoa. Nada. É tudo muito intenso. É tudo muito intenso. Não, eu adorei. Para mim, eu acho que eu fiquei mais empática. Mudou meu jeito de ver muita coisa. Muita coisa que já me tocava, continua tocando, mas num grau maior. Fiquei mais chorona também, né? Mais sensível. Mas de fazer esse exercício, de imaginar o background, sabe? Daquela situação, daquela pessoa, daquela família, da criação. Então... Você não vê mais só uma cena, né? Você não, vê não, exatamente. Então, esse olhar de empatia com outras mulheres e com pais e com todo mundo, assim. E
E tenho mais dificuldade com algumas notícias, algumas matérias que eu continuo fazendo, porque, enfim, sou profissional e tal. Mas eu sofro mais em ter que reportar algumas coisas, sabe? Sei. Do mundo que eu não queria que fosse o mundo em que meus filhos estão vivendo e vão crescer, sabe? Ah, meu Deus, é Impressionante, difícil. verdade. É. Então, essa sensibilidade também, mas que no meu trabalho eu acho que é uma coisa boa. Não, Né? com Desde que eu certeza. consiga entregar, É, tipo, vou chorar, não consigo fechar. Não, eu consigo. Não, com certeza. Mas se emocionar com o mundo, com a vida, eu acho que é muito importante também. Eu gosto muito, na verdade, eu sou a plena intensidade das emoções. Eu vivo com elas estão no meu currículo e eu não abro mão. Acho que elas me trouxeram também a autenticidade. Enfim, os meus filhos resgataram a minha conexão comigo mesma. Então, acho que é isso. Que lindo. E temos um quadro, porque estamos no final. Ai, Acabou. meu Deus, Já? Ah, como assim? Para. A gente tem um quadro que é o da bolsa do bebê. Que a ideia é, a gente carrega tanto peso antes de chegar na maternidade, ou chegando na maternidade, você tá com a bolsa pesada, cheia de coisas que não servem mais, que não serviram e que, enfim, às vezes a gente tá carregando aí. Eu queria saber o que vocês tiram da bolsa do bebê. Não carregam mais. Tem que ser da Natália antes. Ó, vamos lá. O que você não deixaria alguém falar, cara, não põe isso na sua bolsa? Não põe isso na sua bolsa? Tá, acho que a gente tá nessa geração de pais e mães com excesso de acesso à informação, pouco filtro, pouca curadoria, e aí aquela coisa, e rede social, e para cada um isso bate de um jeito, e às vezes pega a gente mais vulnerável. E pode fazer mal, pode ser tóxico. E me incomoda muito, cara, uma coisa que quando eu só tinha o Vicente, eu absorvia e agora eu não pego mais, não. Essas coisas que vêm assim, muito fatalismo. Ai, se você fizer isso, o filho assim, ele vai com 18 anos, você tem que pegar no colo. Sabe assim? Que parecia que, regras. Meu Deus, não posso fazer dessa forma, porque senão depois não tem volta. E aí, vivendo agora, e vendo, ele tem 4 anos, já teve tanta fase, tô falando do sono, mas isso vale para tudo. Para comer. As dinâmicas vai mudando tão rápido, tão rápido. E não é assim que você fizer assim, vai estragar para sempre, sabe? Claro que tem situações que são extremas e a pessoa deve procurar ajuda profissional e tal. Mas nas coisas em geral, eu pegava muito, sabe? O livro, ai meu Deus, porque fala que tem que ser as assado, verdades tal, tem que absolutas. ser as verdades absolutas e o fatalismo. Se fizer assim, o resultado vai ser tal, e se fizer assado, o resultado vai ser maravilhoso, perfeito, vai dar tudo certo. Quem e que não sabe assim. isso, né? E essas verdades absolutas como as regras. Isso. Então eu fui ali no começo, inexperiente, mãe de primeira viagem, caindo nessas. E hoje em dia eu olho e, nossa, até em rede social, vejo postagem desse tipo, já paro de seguir. Ai, gente, não gosto, não. a gente falou bastante isso aqui nesses episódios. Eu vou falar pra vocês. Escolher quem a gente vai acompanhar Gente, é tem que ser. muito importante. Quem você vai ouvir. Para de seguir. É isso. Quem não tá te fazendo bem também nesse fez sentido. mal, Eu também caí unfollow. nessa, porque eu também produzo conteúdo, também entrei nesse. Tenho que falar coisas que eu tô aprendendo. E eu não tô falando que as pessoas estão do mal de fazerem isso. Acho que todo mundo tem que fazer tudo. Mas a gente tem que saber se responsabilizar pelo que a gente vê também. Né? Então, compartilhar experiências, mas sem ditar regra. Né? É isso. Que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Não tem uma verdade absoluta. Não, aqui funciona nessa para conversa. Sabe até um ponto que eu ia comentar? Falei muito aqui, né? Eu queria voltar, a Débora também, feliz de voltar. Mas eu sei que para algumas mulheres Elas só tem coisas que pesam, que às vezes assim, é um trabalho que é inviável, o horário é inviável, a remuneração não compensa a rede de apoio que ela vai ter que pagar. Então tem muitas realidades. Então, às vezes, não é que ela não quer mais ser profissional, não quer mais trabalhar, ela não quer mais aquele trabalho. Não, e leva um tempo pra gente se identificar na nova identidade. Isso, Tipo, isso. Então você não é essa pessoa também recém-retornada aí da licença maternidade. Não é. Então se dê um tempo também, né? Não vai tomar decisões precipitadas, porque tem coisas que se acomodam e tem coisas que não. Concordo plenamente, mas é essa escuta constante de quem a gente é, né? E criando a nossa identidade, se ouvindo pra saber qual é a decisão que cabe pra gente. Eu acho que é esse exercício. A Natália trouxe um ponto importante, né? Porque a gente tá num diálogo e as nossas histórias, a minha e dela, são só as nossas histórias. Né? Não quer dizer que a visão correta de mundo, que todo mundo tem que seguir isso, não. Ai, fiz assim com a minha filha, então. Cada um que viva a sua história e se descubra, que no final E o que a beleza você da vida tira é essa. da bolsa? Eu tiro a necessidade de aceitação. Uau! Isso pra mim, assim, caiu
depois da maternidade, assim, a necessidade de ser aceita como mãe, de acordo com os padrões que se define, que tem que amamentar até tal, que tem que dar X e Y, a necessidade de ser aprovada como mulher, de ser aprovada no meu corpo, tive, né, enfim, situações, eu tive diástase, e tive uma série de... E aquilo me trouxe, assim, cara, eu não preciso ser aceita pelas pessoas, eu preciso me aceitar. Eu preciso entender quais são os meus limites, eu preciso entender o que é possível fazer. Isso, pra mim, mudou minha leitura de mundo. Não só na maternidade, mas em tudo, sabe? Assim, então, hoje eu faço as minhas escolhas. Às vezes, meu marido fala, ai, fulano, eu tô nem aí pra fulano. Eu tô afim do que eu quero fazer, né? Não, já dá trabalho demais a gente gostar da gente, minha gente. Eu falei isso hoje. Não precisa esperar que os outros gostem da gente. É tarefa a mais que a gente não precisa. É isso, a gente brinca muito em casa com isso. Tipo, agora eu não tô buscando, quero a minha felicidade, a felicidade daqueles que estão à minha volta, né? Isso pra mim que os outros vão achar não tá sob o nosso controle, né? Ai, gente, acabou. Não! Vai ter que ter o próximo. Não, sério. Eu só quero agradecer, porque assim, juro, foi muito, muito bom. Assim, eu amei. Gente, achei muito que bom. Demais. Ficaria horas aqui com vocês. Super conteúdo. Agora eu quero saber onde eu encontro, né? Nath tem um podcast, acho que tem que trazer aqui. E onde a gente te encontra. Quem escutou a gente até aqui, então gosta de podcast, vai lá, procura Escuta Que o Filho é Teu. Tá em todas as plataformas de áudio digital, de graça. 2ª temporada, tô amando fazer, conversas maravilhosas. E tô nas redes sociais também, principalmente no Instagram, como Natália Ariede. Tem um outro Instagram lá, que é o meio lado B, a notícia da vida, que é meu xodozinho. Mas hoje em dia não dá tempo de abastecer tudo, então pode acompanhar lá no Natália Ariede. E muito obrigada pelo convite. Obrigada eu. Gente, primeiro, amei estar aqui com vocês. Muito bom, obrigada mesmo pelo convite. Me senti honrada. Que demais ter esse diálogo aqui. Tô no Instagram, debora.dias.ferraz e no LinkedIn. Então, Débora Dias Ferraz no LinkedIn me encontra fácil. Eu amei. Coloquem os filhos no currículo, gente. Peçam ajuda para pessoas maravilhosas. Estão lá no LinkedIn. Tenham mentora, se inspirem nas carreiras e nas histórias de outras mulheres. Eu acho que é isso que a gente tá aqui fazendo, né? Então, muito obrigada. Tô muito emocionada, muito feliz. Obrigada a vocês. E parabéns pelo trabalho de vocês, que é sensacional. A gente segue juntas. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada.